Cheguei chegando, bagunçando Aula Paraná. Muito bem-vindos, galera da primeira série. Estou aqui para mais um show de química junto com vocês, né, rapaz, hein? Já vamos hoje, galera, para a aula 24. Seja muito bem-vindo. Se acomode, se aconchegue, se prepare para mais esse show. Eu aqui nos estúdios do Aula Paraná, você é aluno na sua casa e ó, cuidado, pelo amor de Deus, muito cuidado, cuidem da saúde de vocês, cuidem da saúde das pessoas que vocês amam. Show de bola? Antes da gente começar as aulas, vamos para aqueles, recadinhos do coração. Vem, produção, para a câmera 2, por gentileza. Para você, aluno que está assistindo as aulas pela televisão, não esqueçam de agendar um dia e um horário com a sua escola para fazer a entrega das suas atividades, tá certo? E outra coisa, galera, para você que está acessando o Classroom, a partir de agora, a sua presença ela vai ser validada na hora em que você realizar a atividade respectiva daquela aula. Beleza? Então, assim que vocês acessarem o Classroom e fizerem a minha atividade, a sua presença automaticamente vai estar validada. Beleza? Recados dados, Brasil, vamos começar mais esse show. Eu aqui digo show, você também diz show aí da sua casa, chama toda a família junto. 1, 2, 3, galera aí. Show, pessoal! Vem comigo então, produção, para a câmera 2. Para a gente começar, quais são os objetivos da nossa aula hoje, certo? Nós vamos relembrar com vocês o conceito da eletronegatividade. Ah, professor, mas a gente já viu. Sim, nós vimos, por isso que nós vamos relembrar, porque vai ser muito importante para o conteúdo principal da nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre a polaridade das moléculas. E na ligação covalente, você precisa ter muito esse conceito preparado, porque a eletronegatividade tem um grande fator de importância na hora de você verificar se a sua molécula é uma molécula polar ou se a sua molécula é uma molécula apolar. Show de bola? Beleza? Então, galera, lembra do conceito de eletronegatividade? É aquela tendência que o átomo possui de atrair os elétrons para si. Ou seja, quanto mais eletronegativo o elemento for, mais possibilidade de atrair o elétron, mais tendência de atrair os elétrons ele terá, né? Existe uma fila que nós chamamos de eletronegatividade. Essa fila foi criada pelo cientista Linus Pauling. Lembra dele, né? A distribuição eletrônica e tudo mais. Ele também trabalhou com essa fila de eletronegatividade. O elemento mais eletronegativo que nós temos, galera, é o flúor, né? Ou seja, quanto mais para a direita e mais para cima estiver o elemento, mais eletronegativo ele vai ser, excluindo os gases nobres. O flúor é o mais eletronegativo, seguido do oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e aí vem os metais, né? Veja que o professor, assim, bem bobo, criou uma frasezinha para que você lembre quais são os mais eletronegativos. Coloca aí na tela para nós, produção. Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão húngaro. Pega essa, né? Eu tenho uma outra, ó. Foi ontem no Clube Brasil e saí correndo pelado também serve, beleza, galera? É mais ou menos para você lembrar dos elementos que são mais eletronegativos. Vai ser muito importante, eu vou explicar para você já o porquê disso, ok? Então aqui, galera, eu tenho os valores de eletronegatividade, né? Lembrem que a eletronegatividade eu excluo a parte dos gases nobres, ok? Então a galera que está mais para a direita e mais para cima são os mais eletronegativos. O hidrogênio está aqui no meio da tabela porque ele é mais eletronegativo do que os metais, beleza? Tranquilo?
O hidrogênio ganha de alguém em alguma coisa, né? Ai, meu Deus do céu. E agora, pessoal, nós vamos trabalhar com vocês a questão de ligação polar e ligação apolar, certo? Então pense só, né? Na ligação iônica, você lembra que alguém doa elétrons e alguém recebe elétrons, beleza? Na ligação covalente, ocorre o compartilhamento. Mas nem sempre esse compartilhamento, eu posso dizer que ele é justo. Nem sempre esse compartilhamento vai ficar no meio dos dois. Sempre o elemento que for mais eletronegativo vai trazer os elétrons mais perto dele. Então nós temos ligações que nós chamamos de apolares e ligações polares. Então, por exemplo, uma ligação covalente polar é quando tenho dois átomos que têm diferença na sua eletronegatividade. No caso do hidrogênio e do cloro. Opa, lembra lá? Fui ontem no clube. Ou seja, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então pense, ó, aqui está a minha ligação do cloro com o hidrogênio. A gente acha, né, quando faz esse compartilhamento, que os elétrons estão no meio, mas não. Os elétrons sempre vão tender a ficar mais próximo daquele elemento mais eletronegativo. Sendo assim, galera, ó, eu crio um vetor. Nesse caso da ligação do hidrogênio com o cloro, os elétrons estão mais para o lado direito. Então existe um vetor resultante em tudo isso, que nós chamamos de momento de polar resultante, né? Que faz com que nós tenhamos essa polaridade na minha molécula. Então, nesse caso, o cloro atrai mais os elétrons ficam mais próximos dele, criando então esse vetor no sentido da esquerda para a direita. Então, o mais eletronegativo é o vetor negativo, né? O mais eletropositivo é o positivo, como que tem mais a tendência de perder os elétrons. Agora, quando essa ligação ela acontece entre elementos, ou melhor, entre átomos do mesmo elemento, não existe diferença de eletronegatividade. Concordam comigo? Entre o hidrogênio e o hidrogênio, quem que é mais eletronegativo? Professor, o hidrogênio. Então não existe diferença de eletronegatividade e nesse caso fica centralizado. Então não tem essa diferença, não existe esse vetor resultante, tá? Portanto, essa molécula nós chamamos de molécula apolar. Existem dois fatores, galera, que contribuem para definir se uma molécula é uma molécula polar ou apolar. Uma delas, que está bem ligado, é o que eu acabei de falar para vocês. Por isso que eu resolvi relembrar a questão da eletronegatividade. Então, a eletronegatividade é um dos fatores que contribui para nós sabermos se a molécula é polar e apolar. Um outro fator que contribui também é a questão da geometria molecular. Como essa molécula se comporta no espaço, né? Esse conteúdo da geometria eu vou passar para vocês na próxima aula, então já fica o spoiler, tá certo? Eu vou fazer mais dois exemplos com vocês agora, que é a molécula do gás carbônico e da água, aqui no quadro com vocês, beleza? Bora vir comigo então? Olha só, galera, eu vou desenhar aqui para vocês a molécula de CO2, ele tem esse formato, tá certo? E eu vou desenhar para vocês aqui também a molécula da água. Professor, para tudo. Por que em um você colocou reto e no outro você colocou para baixo? Justamente o que eu disse, a geometria molecular nesses casos são diferentes, mas essa questão da geometria eu vou explicar para você na próxima aula. Então aqui, galera, perceba, eu tenho o carbono no meio e os oxigênios da ponta. O carbono é o meu átomo central, é aquele carinha que faz mais ligações, né? Analise a ligação do carbono e do oxigênio. Quem é mais eletronegativo? Fui ontem. Opa, o oxigênio é muito mais eletronegativo, né? Então os elétrons que estariam dividido meio a meio, isso não acontece. Esses elétrons, eles têm a tendência de ficar mais próximo do oxigênio.
Então, o fluxo acontece da esquerda para a direita. Essa ligação do carbono com o oxigênio é uma ligação polar, porque cria esse vetor. A mesma coisa aqui. Esse carbono com esse oxigênio também cria um vetor, só que agora para o sentido oposto, mais próximo do lado esquerdo. Aí perceba que nós temos dois vetores na mesma direção, que é a direção horizontal, porém, galera, eles estão em sentidos contrários, um para a direita, outro para a esquerda. O que vai acontecer? Eles vão se anular. Portanto, essa molécula do CO2, nós dizemos que ela é apolar, porque os seus vetores se anulam, beleza? Só cuidado, tá? A ligação covalente que acontece entre o carbono e o oxigênio são ligações polares, tá bom? Mas a molécula em si ela é apolar porque esses vetores se anulam. Show de bola? Beleza? E na questão da água, opa, quem é mais eletronegativo, o oxigênio ou o hidrogênio? Responde aí, vai! Oxigênio, muito bem. Então, nesse caso, olha só, o oxigênio vai atrair os elétrons, né? Vou ter esse momento, esse vetor, e aqui a mesma coisa, né? Perceba que eles estão indo, né? Se a gente for projetar a continuação, olha lá, para cá. Ou seja, ele está indo, galera, para cima. Ou seja, eu crio esse vetor, certo? Então, nesse caso, a molécula da água, ela é uma molécula, ela é uma molécula polar. Perceba, então, que a diferença, né? Eu tenho uma molécula reta, ou eu tenho uma molécula mais encurvada, digamos assim, faz diferença na questão de definir se ela é polar ou apolar. Beleza? Essa questão da geometria, guardem os seus coraçõezinhos aí, porque nós vamos abordar na próxima aula e vocês não perdem por esperar. Eu vou ensinar essa geometria para vocês, galera, vou fazer um resumo na próxima aula, vou explicar bonitinho, e aí eu vou fazer um resumão e você vai aprender a geometria molecular em 15 segundos para você ter ideia. Show de bola? Beleza? Maravilha, então. Aí eu trouxe uma tabelinha aqui para vocês, para ilustrar para vocês a questão das moléculas polares e apolares, né? Nesse caso, a única molécula polar é o gás carbônico. Aqui eu tenho a geometria deles, os vetores que formam, né? E a molécula se ela é polar ou apolar. Show de bola? Ai, quanta informação hoje, né? Sobre a solubilidade, lembra quando eu trabalhei as propriedades dos compostos moleculares? Semelhante dissolve semelhante. Moléculas polares dissolvem outras polares, moléculas apolares dissolvem outras moléculas apolares. E aí, tá gostando da aula? Sério mesmo? Que show! Diga show aí nessa casa, então. 1, 2, 3, galera aí. Show! Que alegria! Muito obrigado, inclusive, pelas mensagens que vocês me mandam. Cada dia vocês mandam lá mais stories de vocês estudando. Acho isso fantástico. Obrigado de coração. Mas nós vamos parar de papo, porque agora chegou a hora de vocês praticarem, ó. Tirar a bunda da cadeira, fazer exercícios, praticar para você mandar bem. Qual dessas moléculas abaixo é uma molécula apolar? Pensa aí e eu já volto com a resposta.
Tempo esgotado, galera. E aí, pensou? Analisou? Procurou? Pesquisou? Show de bola. Vamos para a resposta? Vem comigo então. Galera, qual dessas moléculas aqui é apolar? A resposta certa é a letra C, BCl3. Ah, professor, explica. Explico. A molécula está aqui, ó. Entre o boro, que é o B, e o cloro, que é o Cl, o mais eletronegativo quem é? O cloro. Então perceba que nesses dois casos aqui, né, eu tenho as minhas moléculas assim e ela vai tender para baixo por conta que o cloro é mais eletronegativo. Já na questão do cloro com o bromo que está ligado em cima, opa, ela vai se tender a ir mais para cima. Então eu tenho um vetor indo para baixo, outro vetor indo para cima. Mesma direção, porém em sentidos opostos, eles vão se anular. Essa molécula se torna então apolar, só para rimar. Ah, fala mar também, só para rimar mesmo, né? Show de bola, galera? Maravilha? Maravilha! Ah, próximo exercício. Exercício de verdadeiro ou falso, tá? Eu tenho 3 moléculas aqui, eu quero que vocês analisem bonitinho e me digam qual dessas sentenças ou quais são verdadeiras e quais são falsas. Faz aí, tô esperando aqui.
Corta a música que o tempo acabou, galera. Voltamos aqui para explicar esse exercício. Conseguiu fazer? Pensou bonitinho, pegou as anotações da aula de hoje? Show de bola, hein? Vem, produção, para a câmera 2, por gentileza. A primeira diz que a molécula de CO2 é apolar. Sim, nós vimos agora há pouco que ela é apolar, né? Os vetores se anulam. Pois as ligações duplas são apolares. Galera, lembra que a ligação do carbono com o oxigênio, essa ligação, ela é polar, porque tem esse vetor resultante, né? Esses elétrons eles vão tender mais para o oxigênio, que é mais eletronegativo. A ligação é polar, mas a molécula é apolar. Então, a primeira está errada, certo? Tranquilo? Maravilha. Segundo, os compostos NH3 e H2O apresentam moléculas polares. Opa, é verdade, né? A água, nós já vimos esse exemplo. Na molécula da amônia, que é o NH3, os elétrons vão tender mais para o nitrogênio. Então, ó, tá todo mundo indo para cima. Cria-se esse vetor, tá certo? Então, essa é verdadeira. A molécula do composto CO2 é apolar. Sim! Pois o vetor momento dipolar resultante é igual a zero. Sim, né? Esses vetores, eles se anulam, né? Então, é igual a zero, sim. Verdade. Próximo. Molécula de H2O é polar? Sim. Pois é angular e o átomo de oxigênio é mais eletronegativo do que o de hidrogênio. Sim, ele tem um formato angular, o oxigênio é mais eletronegativo e por isso essa molécula é polar, tá? Então é verdadeiro também. E por último diz que a molécula de amônia é apolar, pois apresentam ligações simples iguais. Nada a ver. Beleza? Conseguiu acertar? Sério? Ai, que vontade de invadir a câmera aí para te dar um abraço e te dar parabéns para vocês aí que acertaram, galera. Show de bola! Determine agora para cada item se essas ligações são polares ou apolares. E me digam também se essas ligações são covalentes ou ligações iônicas. Faz aí, que eu vou ficar te esperando bem aqui. Valeu?
Tempo esgotado, galera! Essa ficou mais fácil para você responder, certo? Vamos lá comigo então? Olha lá. Todos esses compostos fazem ligações covalentes, né? Como que você sabe que são ligações covalentes? Porque todos esses elementos são não metais. Então, não metal, ligação covalente. Show? H2, uma molécula diatômica, 2 átomos do mesmo elemento. Não existe diferença de eletronegatividade. Então, a ligação é apolar. HCl, sim, existe diferença de eletronegatividade. Essa molécula é polar. Cl2 é o mesmo caso da letra A. São 2 átomos, só que do mesmo elemento. Não existe diferença de eletronegatividade. Essa ligação, essa molécula, ela faz ligação covalente, mas ela é apolar. CO2, já vimos, ela é apolar, né? E a amônia, que é o NH3, é uma molécula polar. Me emocionei aqui. Meu Deus do céu, que maravilha. Me emocionei porque estamos chegando na última questão de hoje, galera. Tá acabando, estamos ali, ó. Ali para comemorar mais uma aula, mais esse show juntos, né? Faz aí que eu tô aqui esperando.
Voltamos, galera, e para encerrar essa aula, vamos corrigir esse exercício? A ligação covalente de maior polaridade que ocorre entre o hidrogênio é com qual desses elementos aqui? Bom, é só lembrar daquela fila de eletronegatividade, né? Fui ontem, e o mais eletronegativo, ou seja, que vai fazer uma ligação mais polar, mega ultra power polar, é com o mais eletronegativo, que é o flúor, certo, galera? Símbolo F. Beleza? Maravilha? Senhoras e senhores, o que vimos hoje? Fizemos uma retomada da eletronegatividade, porque é importante para a gente trabalhar com a questão das moléculas polares e apolares. Trabalhamos então essas moléculas e fizemos alguns exercícios para praticar. Você gostou? Eu adorei e eu só tenho a agradecer o carinho de vocês, agradecer essa produção maravilhosa, ao Johan nos botões, ao seu Rubens da câmera, a Miriam que está aqui gravando, aos técnicos, o Davi e a Beth, e também agradecer a nossa intérprete, a Francis. Toca aqui, Francis! Valeu, obrigado, galera. Um beijo no coração, nos vemos na próxima aula. Tchau, pessoal!